Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Fora da Caixa. E hoje nós vamos conhecer 5 bibliotecas do mundo antigo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve e deixa aquele like. Então, vamos para o vídeo. Em quinto lugar, a Biblioteca Imperial de Constantinopla. A Biblioteca Imperial de Constantinopla situava-se na capital do Império Bizantino, e era a última das grandes bibliotecas do mundo antigo, muito depois da destruição da Grande Biblioteca de Alexandria e de outras bibliotecas antigas. Ela preservou o conhecimento dos antigos gregos e romanos por quase 1000 anos. Uma série de incêndios não intencionais ao longo dos anos e outros danos causados durante a guerra, incluindo os ataques da Quarta Cruzada no de 1204. Impactou o próprio edifício e seu conteúdo. Embora haja muitos relatos de textos que sobreviveram à era otomana, nenhuma parte significativa da biblioteca foi recuperada. A biblioteca foi fundada por Constâncio II, entre os anos 337 e 361 d.C., que estabeleceu um scriptorium para que as obras sobreviventes da literatura grega pudessem ser copiadas para preservação. Ao longo dos séculos, vários incêndios na Biblioteca de Constantinopla destruíram grande parte da coleção. A biblioteca foi queimada no ano 473, os mais de 100.000 volumes foram perdidos. Após a queda de Constantinopla, a biblioteca foi supostamente destruída pelos francos e venezianos da Quarta Cruzada durante o saque da cidade. Em quarto lugar, a Biblioteca de Celsus. A Biblioteca de Celsus é um antigo edifício romano em Éfeso, Anatólia, agora parte de Selçuk, Turquia. O edifício foi encomendado em 110 d.C. por um cônsul chamado Gaius Július Áquila, como um monumento funerário para seu pai, o ex-procônsul da Ásia Tibério Júlio Celsus Ptolemaianus, e concluído durante o reinado de Adriano, algum tempo após a morte de Áquila. A biblioteca é considerada uma maravilha arquitetônica, e é um dos únicos exemplos restantes de uma biblioteca do Império Romano. A Biblioteca de Celsus foi considerada uma das maiores bibliotecas do Império Romano, atrás apenas de Alexandria e Pérgamo, que se acredita ter contido cerca de 12.000 pergaminhos. O interior da biblioteca e seu conteúdo foram destruídos em um incêndio resultante de um terremoto ou de uma invasão gótica em 262 d.C., e a fachada entrou em ruínas depois de um terremoto no século X ou XI. Depois de séculos em ruínas, a fachada foi reerguida por arqueólogos entre 1970 e 1978. A Biblioteca de Celsus funcionou como um espaço público para a cidade desde sua conclusão, por volta de 117 e 135 até 262 d.C. O andar principal funcionava como uma sala de leitura, iluminada por luz natural abundante das janelas orientais. As prateleiras ou armários eram colocados em nichos ao longo das paredes, continham rolos de livros em papiro que os visitantes podiam ler, embora o empréstimo não fosse permitido, porque as cópias dos livros eram raras e exigiam muito trabalho para serem produzidas. O interior e o conteúdo da biblioteca foram destruídos por um incêndio em 262 d.C., embora permaneça desconhecido se esse incêndio foi resultado de um desastre natural ou de uma invasão gótica. Em terceiro lugar, a Biblioteca de Pérgamo. A Biblioteca de Pérgamo ficava na cidade de Pérgamo, fundada em algum momento durante o século III a.C., antes da era helenística. Pérgamo era uma importante cidade da Grécia Antiga, localizada na Anatólia. Hoje, a cidade turca, chamada Bergama. Governada pela dinastia Thalite, a cidade ganhou destaque como um centro administrativo sob o rei Eumenes II de Pérgamo, que formou uma aliança com a República Romana, cortando os laços com a Macedônia. Pérgamo era o lar de uma biblioteca que dizia abrigar aproximadamente 200.000 volumes, de acordo com os escritos de Plutarco. Construída por Eumenes II entre 220 e 159 a.C. e situada na extremidade norte da Acrópole, tornou-se uma das bibliotecas mais importantes do mundo antigo. Pérgamo caiu nas mãos dos romanos em 133 a.C., e a biblioteca foi negligenciada pelo então governo.
De acordo com uma lenda relatada por Plutarco, Marco Antônio apreendeu a coleção de 200.000 rolos e os presenteou à sua nova esposa Cleópatra em 43 a.C., provavelmente em um esforço para abastecer a biblioteca de Alexandria, que tinha sido depredada durante a Guerra de Júlio César em 48 a.C., esvaziando as prateleiras da biblioteca de Pérgamo. O imperador Augusto devolveu alguns dos rolos a Pérgamo após a morte de Antônio, e a biblioteca permaneceu existente até a era cristã, embora não tenha sido muito mencionada por historiadores, indicando que sua coleção não era mais significativa. As ruínas da biblioteca ficam no topo de uma colina perto do Santuário de Atenas e de outros edifícios da Acrópole de Atenas, na Grécia. Em segundo lugar, a Biblioteca de Alexandria. A Grande Biblioteca de Alexandria, em Alexandria, Egito, era uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo. A biblioteca fazia parte de uma instituição de pesquisa maior chamada Museion, que era dedicada às musas, as 9 deusas das artes. A biblioteca rapidamente adquiriu muitos rolos de papiro, em grande parte devido às políticas agressivas e bem financiadas dos reis ptolomaicos para a aquisição de textos. Não se sabe exatamente quantos desses pergaminhos foram alojados em um determinado momento, mas as estimativas variam de 40.000 a 400.000 itens. A biblioteca era uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo, mas os detalhes sobre ela são uma mistura de história e lendas. Algumas fontes afirmam que a biblioteca foi criada sob o reinado do filho de Ptolomeu I, Ptolomeu II Filadelfo, entre 283 e 246 a.C. A biblioteca foi construída como parte do Museion, e seu principal objetivo era exibir a riqueza do Egito. Apesar da crença generalizada de que a Biblioteca de Alexandria foi queimada uma vez e destruída cataclismicamente, a biblioteca declinou gradualmente ao longo de vários séculos. Esse declínio começou com a expulsão de intelectuais de Alexandria em 145 a.C., durante o reinado de Ptolomeu VIII Fiscon. A biblioteca, ou parte de sua coleção, foi acidentalmente queimada por Júlio César durante sua guerra civil em 48 a.C., mas não está claro quanto foi realmente destruído, e parece ter sobrevivido ou reconstruída logo depois. A biblioteca diminuiu durante o período romano, devido à falta de financiamento e apoio. Entre 270 e 275 d.C., a cidade de Alexandria viu uma invasão de Palmira e um contra-ataque imperial, que provavelmente destruiu o que restava da biblioteca, se é que ainda existia naquela época. Em primeiro lugar, a Biblioteca de Nínive. A Biblioteca de Nínive, também conhecida como Biblioteca de Assurbanipal, que foi fundada pelo rei assírio Assurbanipal no século VII a.C., é uma coleção de milhares de placas em argila contendo textos em escrita cuneiforme sobre vários assuntos, datados a partir do século VII a.C. Dentro desse acervo está a famosa Epopeia de Gilgamesh, um antigo poema épico da Mesopotâmia, e uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Além de fragmentos do Enuma Elish, um texto antigo que contém o mito de criação babilônico. Tal biblioteca é considerada a primeira da história e foi encontrada no século XIX por arqueólogos ingleses. A Biblioteca de Nínive localizava-se no Palácio de Assurbanipal, em Nínive, cidade situada na margem ocidental do rio Tigre, e que foi a capital do Império Assírio. Tal palácio era a residência oficial do monarca da Síria, e se localizava a 450 quilômetros da Babilônia. A Biblioteca de Nínive possuía em seu acervo uma coleção com cerca de 22.000 placas de argila, contendo textos em escrita cuneiforme, alguns apresentados em 2 línguas, sumério e em acádico. Tais escritos versavam sobre assuntos que eram a fonte de preocupação e estudo na época, e apresentavam textos sobre geografia, matemática, astrologia, medicina, religião e leis, além de servirem como manuais de exorcismo e de presságio. Apresentavam também alguns relatos de aventuras. Nínive foi destruída em 612 a.C., por uma coligação de babilônios, citas e medos, um antigo povo iraniano. É possível que durante a queima do palácio, um grande incêndio tenha devastado a biblioteca, fazendo com que os tablets de argila cuneiforme se tornassem parcialmente cozidos. Paradoxalmente,
Este evento potencialmente destrutivo ajudou a preservar as placas. Assim como textos foram escritos em argila, alguns podem ter sido escritos em placas de cera, os quais, devido à sua natureza biológica, foram perdidos. Se você gostou do que aprendeu nesse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar com os seus amigos e deixar o seu like. Também ative as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeos novos. Valeu e até a próxima!